Bem-vindos à grande entrevista da Açores TSF e Açoriano Oriental. O convidado desta semana é Duarte Freitas, secretário regional das Finanças do Governo Regional dos Açores. Obrigado por teres vindo à TSF, Duarte Freitas. E começamos pela notícia que marcou a semana. A agência Fitch subiu o rating dos Açores de BBB- para BBB, BBB, o que significa um grau médio-baixo. Eu pergunto, em termos práticos, que impacto é que esta nota tem ou pode ter para a região? Muito boa tarde a todos e obrigado, Paulo, pela oportunidade e também pela questão. De facto, nestas duas últimas semanas, talvez, tivemos duas excelentes notícias para a região autónoma dos Açores. Tivemos recentemente o primeiro parecer favorável do Tribunal de Contas à conta da região, desde 2015, e tivemos mais recentemente o primeiro crescimento de notação por uma agência financeira internacional desde 2018. E, portanto, quer os juízes do Tribunal de Contas, quer os auditores internacionais reconhecem a solidez e a transparência das contas da região. A importância também da agência de notação é o relacionamento que nós temos com os mercados financeiros. O crédito da região, a credibilidade da região já é notória, mas é evidente que temos que ficar todos satisfeitos quando é uma agência de notação internacional como a Fitch que o vem reconhecer não só para consumo interno, mas especialmente para usufruto externo no relacionamento com as instâncias financeiras. Ainda assim, a nota da região, enfim, que está sempre associada à do país, tal como a da Madeira, mas a nota da região ainda é inferior à nota da Madeira. O que é que pode explicar essa discrepância de avaliações? Tem vindo a ser sempre assim e há uma das razões históricas que tem a ver com o facto da região nunca ter acedido à garantia nacional para o seu endividamento. Desde há muitos anos a esta parte, a região teve sempre capacidade própria para ir aos mercados sem necessitar da garantia do Estado. Não se passou o mesmo na Madeira, naqueles anos mais difíceis das finanças da região autónoma da Madeira, e a partir dessa altura ficou acoplada à notação nacional. A opção que os Açores fizeram há muitos anos, penso que continua válida, de termos a nossa própria abordagem individual ao mercado sem necessitar da garantia do Estado. A qualquer momento isso pode ser alterado. Percebemos que para algumas agências de notação isso é significativo, mas a verdade também é que não temos tido esse relacionamento com o Estado até aqui e desde 2018 não tinha crescido e agora crescemos na notação, o que é muito significativo e muito importante para o reconhecimento da credibilidade das contas da região. Puxando um bocadinho a fita temporal atrás, referiu há pouco que o Tribunal de Contas deu parecer favorável à conta da região 2022, embora com algumas reservas e reparos, nomeadamente o aumento da dívida pública, que foi na ordem dos 472 milhões de euros, com o Tribunal de Contas a mostrar-se preocupado com a trajetória da dívida pública regional de há uns anos a esta parte e que já ultrapassa os 3 mil milhões de euros. O governo de que faz parte não conseguiu travar nem inverter esta trajetória ascendente da dívida pública regional. Porquê? Repare, nós tivemos uma trajetória do crescimento da dívida, desde logo em relação ao PIB, de há muitos anos esta parte em crescendo. No ano de 2020, 2021 e 2022, a tendência crescente foi mais acentuada. E porquê? Porque em 2020 tivemos despesas irrepetíveis e que também aconteceram em 21 e um pouco em 22, mas nesse período despesas irrepetíveis com o Covid. E em 21 e 22 tivemos a incorporação de um conjunto de dívidas que não estavam retratadas, como é o caso de movimentos na SATA, na Sinaga, na Lota Açor, na Santa Catarina, e que vieram colocar transparentemente a verdadeira dívida. Digamos que não são responsabilidade do 13º Governo, mas são responsabilidade da região. São heranças, mas todos nós temos que resolver. E essas heranças pesam quanto? Olha, essas heranças em relação à dívida de 21 e 22, posso dar nota que a dívida da responsabilidade do governo, do 13º Governo, em 21 e 22, é de 279,6 e a dívida global é de
659,2. E, portanto, há aqui uma parcela importante que são as dívidas que foram assumidas. Por exemplo, posso dar nota, a dívida assumida da SATA 173,8, a dívida de Santa Catarina 7,6, a dívida da Lota Açor 14,5. Portanto, há aqui um conjunto de dívidas que foram incorporadas e que não são responsabilidade do 13º Governo, mas são responsabilidade da região. E, portanto, é por isso que neste volume global da dívida de até 2022 há aqui uma componente importante que tem a ver, por um lado, com os movimentos extraordinários relativos ao Covid e, por outro lado, também com esta incorporação de forma irrepetível destes passivos destas empresas. Agora, aquilo que fica claro é que se o crescimento da dívida em relação ao PIB foi relativamente constante até 2020, depois de 2020 a 2022, por estas razões, subiu mais, a partir do dia 31 de dezembro de 2022, o gráfico começa a descer e começamos a ter um peso da dívida no PIB cada vez menor em 23 e em 24 também, e é aquilo que se estima para o futuro. E qual é neste momento o valor global da dívida da região? O valor global da dívida da região, há valores em contabilidade nacional, há valores que são dados pelo Tribunal de Contas e há até, inclusivamente, aqueles valores que são considerados pelas agências de notação financeira. No caso da Fitch, colocou a dívida de cerca de 2,8 mil milhões de euros. O Tribunal de Contas coloca a dívida em valores relativamente superiores, coloca em final de 2022 em 3.063 milhões de euros, mas é evidente que esta tendência com o endividamento zero vai alterar-se porque vamos começar a diminuir o peso da dívida em relação ao PIB. Já começámos a partir do dia 31 de dezembro de 2022. A reestruturação do SPER já está concluída e quanto é que pesa nessa dívida da região? Olha, a reestruturação do SPED está concluída. Para quem está a ouvir, é o setor público empresarial Sim. da região. A reestruturação do SPED está concluída. Os valores que tiveram que ser assumidos de novo na dívida da região são aqueles que eu já referi. No caso da SATA, assumimos mais 173,8, Santa Catarina 7,6 ou da Lota Açor 14,5. São os novos que foram assumidos, que não estavam transparentemente. Mas há um conjunto de passivos que vem de trás. Por exemplo, faço lembrar algo que é muito impactante. A dívida do setor da saúde. Como se sabe, em 1999, o contador da dívida da saúde foi levado a zero. Foi levado a zero. Em 2004-2005, com a Constituição da Saúde Açor, conseguiu-se também reduzir alguma dessa dívida e colocou-se na Saúde Açor. Ora, a 31 de dezembro de 2020, tínhamos cerca de 814 mil euros de passivo da saúde na Saúde Açor. Foi incorporado e é dívida da região. E tínhamos mais 145 milhões de dívida comercial. Ora, isto faz valores de peso de responsabilidades da saúde a rondar os cerca de 1.000 milhões de euros. E isto é algo muito significativo e é isto também que justifica aquilo que temos vindo a fazer, que é, no âmbito do contrato que fizemos com o professor Paz Ferreira, o Governo dos Açores e o Governo da Madeira, para a revisão da Lei de Finanças das Regiões Autónomas, fizemos outras duas abordagens prévias, que é um estudo sobre os sobrecustos da saúde e um estudo sobre os sobrecustos da educação. Estão sendo feitos para os Açores e para a Madeira individualmente e que servirão para habilitar depois a renegociação da Lei de Finanças das Regiões Autónomas. Mas, como é evidente, dos números que eu aqui trouxe, algo vai ter que ser feito. Porque, neste momento, se em 2020 tínhamos, ou 2021, tínhamos um montante destinado à saúde de 315 milhões de euros, já vamos com mais de 400 milhões de euros. E já vamos falar da saúde com mais particular. E, portanto, para dizer que o grande drama resolvida a questão, estes passivos do setor público empresarial, resolvida que está a questão da SATA, o grande problema que nós temos para o futuro e que até podem pôr em causa o próprio regime autonómico, são o peso das despesas de funcionamento, especialmente da saúde,
também da educação, educação. mas especialmente da saúde. E E já- é isso que nós temos que atuar com uma visão de médio e longo prazo para que possamos não só pagar o que devemos, do que foi criado nestes dois setores, especialmente na saúde, como também podermos prosseguir com a ambição de mantermos um Serviço Regional de Saúde capaz de responder aos anseios dos E açorianos. vamos falar da saúde com mais detalhe daqui a pouco, mas antes queria-lhe perguntar ainda sobre finanças. A renegociação das taxas de juros, de resto recomendada pelo Conselho Económico e Social dos Açores, que impacto estima que venha a ter nos cofres da região, no curto prazo, curto médio prazo? Olha, como penso que é sabido, o estoque da dívida a taxas fixas da região tem vindo a crescer. Não é algo que seja recente, nem que seja algo que só este governo é que se possa vangloriar. Já há alguns anos para cá, tal como a região nunca quis aceder às garantias do Estado, também na gestão do seu estoque da dívida, tentou sempre ter o máximo possível de estoque a taxas fixas. E no final de 2022 tínhamos cerca de 80% da dívida a taxas fixas neste momento temos já 85% do estoque da dívida a taxas fixas. Mas ainda assim, embora o estoque da dívida a taxas variáveis tenha diminuído, o custo com os encargos financeiros aumentou bastante por via do disparar estamos a falar de cerca de mais 20 milhões de euros comparados com 2022. E no total, 65 milhões previstos para 2024. olhando para a frente e para a necessidade de refinanciar a dívida com os juros como estão, isso pode ter um impacto significativo? Não, por duas razões. Em primeiro lugar, porque tudo o que estamos a renegociar temos optado por empréstimos obrigacionistas, com empréstimos a taxas fixas, por um lado. Por outro lado, a verdade é que aquilo que temos a taxas variáveis e que neste momento, apesar de ser cada vez menos, está a pesar mais por via do aumento das taxas de juro, a perspectiva também é que no curto, médio prazo as taxas de juros vão descer e vão ir para os valores históricos, talvez não tão baixos como tínhamos até 2020, mas vão ir para valores mais razoáveis. Por estas duas razões, aliás, por três razões. Primeiro, porque não há endividamento líquido. E, portanto, em 2023 e 2024. Em segundo lugar, porque o refinanciamento que fazemos tentamos fazer com créditos com taxas fixas e negociar essas taxas. E em terceiro lugar, porque aquilo que está ainda a taxas variáveis e que continua, a tendência vai ser descer. Pensamos que 2024 representará o pico das responsabilidades com encargos financeiros, neste caso 65 milhões de euros. O PS afirmou este ano, com dados relativos ao mês de julho, que o Governo Regional já teria concretizado 57 milhões de euros a mais de endividamento para além do que estava autorizado. O Presidente do PS Açores, Vasco Cordeiro, acusa mesmo o seu Governo de estar a enganar os açorianos, e estou a fazer a citação, e os parceiros da coligação com a questão do endividamento. Pergunto-lhe se o Governo tem contraído dívida quando antes se comprometeu com a meta de endividamento zero. Em que é que ficamos? Bom, eu julgaria que esta questão nunca sequer se poderia colocar, porque a região não pode endividar-se para além daquilo que está previsto no Orçamento Regional e no Orçamento de Estado. Não pode. E não há truques que possam ser aplicados? Não há truques. Aliás, o Tribunal de Contas, já na conta de 2022, deu o primeiro parecer favorável desde 2015. E, portanto, não há truques. O único truque que há, sabe, Paulo, é por má-fé ou por absoluta incompetência de quem usa estes números, está-se a usar uma fotografia parcelar. De onde é que vêm estes 57 milhões? O valor que o Partido Socialista e a Iniciativa Liberal têm vindo a falar de crescimento de 1 milhão de euros por dia da dívida é uma fotografia que é tirada a 30 de junho de 2023. Que é uma fotografia que o Banco de Portugal tira todos os anos, mas também tira em setembro e tira em outubro. E essa fotografia não conta com a dívida flutuante, aliás, inclui a dívida flutuante, não conta com as amortizações todas que se realizam durante o ano. A 31 de dezembro de 2023, a dívida só pode ser aquela que o Orçamento Regional prevê, que o Parlamento Regional prevê, ou que o Orçamento de Estado prevê. O que é que se passa em relação a 22 e a 23, em relação ao Orçamento Regional? Já se sabe. 23 e 24, endividamento líquido zero. Em relação ao Orçamento de Estado, o Orçamento de Estado
previu, e está previsto inclusive também nos mapas orçamentais de 24, a possibilidade de transformar até 75 milhões de euros da área da saúde de dívida comercial em dívida financeira. É dívida que já está consolidada nas contas e aquilo que é permitido é transformá-la dívida comercial em dívida financeira. Está previsto no Orçamento de Estado para 2024, já teve para 2023 e, portanto, é por aí que nós vamos transformar alguma dívida comercial em dívida financeira. E em 2024 também tem que estar previsto no Orçamento de Estado como está, tem que haver depois um despacho do Ministro das Finanças como já houve para 2023 e haverá naturalmente para 2024. Não altera em nada o estoque da dívida, só transforma a dívida comercial em financeira e permite regularizar alguns pagamentos, nomeadamente da área da saúde. Eduardo Freitas, essa política orçamental de endividamento zero, que impacto está a ter na capacidade financeira da região em cumprir compromissos? Olha, os impactos na capacidade da região de cumprir os compromissos estão estimados e estavam previstos. O que não estava previsto são as responsabilidades que nós estamos continuamente a assumir com o furacão Lourenço. E eu quero deixar aqui aos açorianos algumas informações relevantes relativas ao furacão Lourenço. Os prejuízos estimados no relatório da Assembleia Legislativa Regional de final de 2020 estimavam um prejuízo de 313,3 milhões de euros. Tivemos depois prejuízos que se acumularam por via do Efraim, em dezembro de 2022, estimados em 25 milhões de euros. Isto dá-nos um total do Lourenço, mais depois das consequências do Efraim, de 338,3 milhões de euros. O Governo da República assumiu a responsabilidade, já em 2019, de apoiar em 85% a recuperação destes estragos. Só que fez alguns adiantamentos até 2019 e a partir daí não fez mais adiantamentos. 20 milhões de euros? Já lá chegamos. Fez alguns adiantamentos que totalizam 29,7 milhões de euros, uns por via do adiantamento do Orçamento de Estado e outros por via do Mecanismo de Solidariedade da União Europeia. Mas voltando atrás, destes 338,3, o Governo da República comprometeu-se a apoiar 85%. Sucede que remeteu-nos para o PAX. O PAX é o Programa da Área do Ambiente e Alterações Climáticas do Portugal 2030. E, portanto, só que no PAX só pode ser acomodado 198 milhões dos 313. O que quer dizer que há 140,3 que não podem ser acomodados no PAX. E, portanto, vai ter que ser encontrada uma outra solução. Esses 140,3 que não podem ser acomodados no PAX, 85%, que é aquilo que o Governo da República se comprometeu a assumir, representam 119,26 milhões de euros. Ora, destes 119,26, há 29,7 que já vieram. Os 20, mais 8 e mais 1,7 que vieram por via ou do Orçamento de Estado ou dos mecanismos de solidariedade da União Europeia. E, portanto, ficamos com 89 milhões 560 mil euros por resolver. Desses 89 milhões 560 mil euros, nós já propusemos ao Governo da República a sua solução numa reunião recente que tivemos, eu e a doutora Berta Cabral, com a Sra. Ministra de Estado e com o Sr. Ministro do Ambiente. Qual foi a proposta que nós fizemos? Foi, por um lado, o cumprimento imediato da Resolução 182 de 2019, a tal que ainda tem uma tranche de 20 milhões de euros que não foi transferidas, e propusemos, para o cumprimento do restante, uma nova resolução do Conselho de Ministros, baseada na inicial, na 180 de 2019, que iria assumir 85%, para os outros 69,560 que não estão acomodados. E qual foi a resposta que obtiveram? A resposta que obtivemos foi, neste momento, em relação aos 20 milhões de euros, o Governo da República comprometeu-se a fazer um esforço de pagar ainda este ano, esses 20 milhões de euros. A documentação já está toda para Lisboa. Esperamos que o Governo possa deliberar em relação aos restantes 69. Os primeiros 20 bastam despacho, os outros 69 terá que haver eventualmente uma resolução do Conselho do Governo para que possam as coisas ficar completamente transparentes. Acresce a isto tudo
os 198 que vão para o PAX. A candidatura está a ser feita pela Portos dos Açores, com o apoio das entidades de Bruxelas que dão apoio específico para este tipo de projetos desta grandeza. Agora, a própria Portos está a investir e vai receber mais tarde. E isso está a impactar na capacidade de cumprir compromissos por parte do Governo? Era essa a pergunta. É essa a pergunta. Em relação à Portos dos Açores, autorizamos um endividamento de 60 milhões para conseguir continuar as obras. Em relação ao orçamento da região, é evidente que há desde logo 20 milhões que estão a faltar e há desde há algum tempo, mais os milhões que terão que ser resolvidos por aquela resolução. E isto é evidente que impacta nas finanças da região. O resto do planeamento está todo a ser cumprido e as receitas fiscais, as transferências do Orçamento de Estado, da União Europeia, está tudo a ser cumprido naturalmente. Com mais dificuldade para as finanças regionais. Subsiste este problema dos 20 milhões que estamos à espera desde 2020, mais estes 69 que se tem que encontrar uma solução. Porquê? Porque o PAX tem um problema grave, que é o PAX, por um lado, não apoia obras com data anterior a 1 de janeiro de 2021, porque o PAX faz parte do Portugal 2030 e só aceita despesa a partir de 1 de janeiro de 2021, e há despesa feita em 2019 e 2020 e bem feita pelo governo anterior, desde logo, mas que não pode ser acomodado no PAX. E há um outro conjunto de despesas que também não podem ser acomodadas no PAX, que tem a ver com recuperação de estragos, quando é assim denominado nos contratos que estão já vistos pelo Tribunal de Contas, porque também no PAX, segundo as regras, não pode ser assumido. E, portanto, é isto que subsiste, é isto que impacta nas finanças das autónomas. Mais uma outra questão, que tem a ver com as verbas do 2030. O Açores 2030 ainda não recebeu um cêntimo desde 2021. Um cêntimo. Aliás, não é o caso só do nosso programa. Mas normalmente o arranque destes programas operacionais são sempre demorados no seu início. Sim, mas este começou em 2021, depois houve os problemas da crise nacional que fez com que fosse adiado, mas no 2030 não existe, aliás, em Portugal ainda dinheiro, a execução do 2030 em nenhum dos programas. As plataformas de pagamento hoje mesmo ou segunda-feira é que ficarão ativas. E nós, nos Açores, já temos muita despesa efetuada. Eu posso dar nota que temos nos Açores cerca de 80 milhões de euros de despesa já executada, feita, e que ainda não recebemos um cêntimo. Ora, 85% destes 80 milhões de euros, mais os 20 milhões do Lourenço que tem que vir do Governo da República, mais o resto que falta dos 69 milhões que também o Governo da República vai ter que resolver, que não podem ser acomodados no PAX, isto causa um impacto nas finanças regionais. Causa, por exemplo, este impacto, como acusa o PS Açores, de que os pescadores estejam há 2 anos sem receber do POSEI Pescas? Isso é diferente, isso é diverso. Isso não tem a ver com verbas do Orçamento Regional. Isso tem a ver com as mecânicas próprias, que aliás já foram explicadas pelo seu secretário da tutela, que não é a primeira vez que se verifica. No início de cada programa, isso são verbas da Comunidade Europeia, no início de cada programa há sempre um delay até que isso comece a ser pago. E, portanto, isto não tem a ver 2 anos com esta situação. Não é demasiado tempo. Pois, também já da última vez aconteceu, desta vez também está a acontecer. É demasiado tempo para quem está à espera. É evidente que é. Não está nas mãos do Governo dos Açores. Reconheço que também não está nas mãos exclusivamente do Governo da República, porque, face à situação que existiu de eleições antecipadas, também percebe-se que poderá não ser completamente fácil resolver o assunto. As pessoas estão à espera há demasiado tempo, como aconteceu na mudança do anterior quadro para o atual. Temos a expectativa que isso rapidamente possa ser resolvido. Em relação à saúde, e já aqui abordou a questão da saúde, como é que se explica a dívida de 121 milhões de euros dos 3 hospitais da região? Ao longo dos anos tem-se falado do subfinanciamento da saúde. O PSD, quando estava na oposição, trouxe esse assunto várias vezes à discussão. Agora que está no governo, não consegue resolver. É um problema, por isso é que eu coloquei a questão como um verdadeiro problema de regime que temos nos Açores. A saúde, segundo as suas contas, pesa cerca de 42% nas receitas próprias da região. Exatamente. Neste ano, no orçamento para 2024, vamos ultrapassar os 400 milhões de euros destinados ao setor da saúde.
E temos um problema, não há muito tempo, o Ministro das Finanças, numa reunião que tive com ele, me dizia que o problema na República é também semelhante. Aliás, em todo o mundo ocidental, especialmente nos países não anglo-saxónicos, o peso das despesas da saúde estão a subir de forma dramática. No caso dos Açores, face à nossa estrutura de receitas, isto é muito mais delicado. E é por isso que temos que fazer alguma coisa. Temos que fazer alguma coisa na despesa, mas também na receita. Na despesa é mais difícil, porque as exigências que temos hoje são muito grandes. Quando se constrói uma nova unidade de saúde, não há economias. Felizmente, por um lado, gasta-se mais, porque há mais meios de diagnóstico, há mais serviços, e nós temos um excelente Serviço Regional de Saúde. Aliás, presta um serviço bem diferente daquele que se passa no Plano Nacional. No Plano Nacional há um caos nas urgências, há urgências a fechar, há serviços a fechar. Felizmente nos Açores isso não acontece. Mas isto pesa. Pesa nas contas dos hospitais e pesa nas contas globalmente da saúde nos Açores. E nesse sentido nós vamos ter que, por um lado, ainda recentemente tivemos reuniões entre as finanças e a saúde, vamos ter que analisar na estrutura de despesa das várias unidades de saúde onde é que poderemos eventualmente ter poupanças, desde logo na aquisição, no fornecimento de alguns serviços, mas naturalmente também vamos ter que ir reforçando as verbas para a saúde e vamos ter que angariar mais receitas no âmbito da solidariedade nacional, no âmbito da Lei de Finanças dos O Hospital Autónomos. Digital pode entroncar aqui numa política de rever ou repensar o Sistema Regional de Saúde no seu funcionamento? Terá um impacto muito grande, desde logo o MUSA, que foi anunciado não há muito tempo e que faz parte, é um dos projetos no âmbito do Hospital Digital, do PRR, poderá ter um efeito muito positivo, desde logo para os utentes. Porquê? Porque vamos ter uma plataforma onde cada utente poderá aceder ao seu processo, dentro dos limites clínicos que pode fazer, aceder a ver em que posição é que está numa lista de espera para uma consulta ou para um outro ato médico, mas também vai permitir que entre as várias unidades de saúde e hospitais dos Açores possa haver diálogo, possa haver uma plataforma única. Isso vai poupar em alguns exames, por exemplo. Isso vai poupar em algumas deslocações. Esta digitalização poderá ajudar muito os utentes, o serviço, mas também poderá significar ganhos de poupança no Serviço Regional de Saúde. Mas também há alguma centralização de aquisições poderá ter esse efeito positivo. Faz sentido uma central de aquisições a nível regional? Estamos a trabalhar, as finanças e a saúde, estamos a trabalhar, enquanto que se trabalha no Hospital Digital, no MUSA, na digitalização, que será mais importante em termos clínicos e para os utentes, embora tenha alguns efeitos positivos também para as despesas, mas estamos a trabalhar também no estudo daquilo que poderá ser centralizado nas aquisições para que possamos ganhar aí também alguma escala e ter ganhos mas, financeiros. Entretanto, e no imediato, enfim, há fornecedores que se queixam de que não recebem dos hospitais há demasiado tempo. E a minha pergunta é muito concreta, como é que se resolve esta situação urgente? Sim, é por essa razão que nós temos previsto no Orçamento de 23 já tivemos essa autorização e no Orçamento de 24 também temos já no Orçamento de Estado e contamos com o despacho da autorização da possibilidade de transformar 75 milhões de euros de dívida comercial em dívida financeira e com isso recuperar, não totalmente, mas recuperar parte desses atrasos. Se esta lógica persistir com esta possibilidade dada pelo Governo da República, que dá para os Açores e para a Madeira, e se puder continuar nos próximos anos, isso poderá ter um efeito positivo junto dos fornecedores, recuperando 50, 70 milhões de euros por ano relativamente aos atrasos, até que se consiga regularizar, mas a verdade também é que o subfinanciamento é sempre, paira sempre sobre o sistema. Vamos agora mudar de dossiê e entrar no processo SATA. A privatização da Azores Airlines está, enfim, na fase final. O Governo já tem uma decisão pensada sobre este assunto? Sim, o Governo para já tem uma decisão, que é decidiu lançar o processo e decidiu também, enquanto o procedimento concursal decorre,
não se imiscuir, como também não se imiscui na gestão diária da SATA. Mas neste processo, para garantir este desidrato, construímos um caderno de encargos blindado, temos um júri também com toda a credibilidade, temos uma comissão técnica de acompanhamento também com grande credibilidade e neste momento está na fase destas entidades se pronunciarem. E também temos um plano de riscos de combate à corrupção e transparência que existe pela primeira vez num processo destes nos Açores. Neste momento o júri já apresentou um relatório preliminar, está decorreu o prazo para os interessados poderem colocar alguma questão, esclarecer e esperamos agora pelo relatório final do júri. Esse relatório final do júri certamente será consolidado e analisado também pela Comissão Técnica de Acompanhamento, será entregue ao Conselho de Administração do Grupo SATA, a SATA Holding, que formalmente é que está a liderar a alienação, e depois, em função destes procedimentos, quer seja do júri, do acompanhamento do Conselho de Administração da Holding, vai haver uma proposta para o Governo relativamente à solução, para o Governo poder tomar uma decisão. Cerca de 5 milhões de euros, um pouco mais, é o que cada um dos consórcios está disposto a pagar pela Azores Airlines. Parece-me, à escala, um pocket money. Não é vender ao desbarato. Bom, essas são as propostas que temos em cima da mesa. Mas a verdade é que, passada esta fase, em função das propostas, depois há um período de negociação. E é nesse período de negociação que se poderá definir depois os contornos do processo final, mas nesta fase, como disse, o Governo não pode adiantar muito mais, porque é matéria que tem que ficar com toda a solidez e transparência na posição que o júri irá tomar em relação ao processo. Preferia que tivessem surgido candidatos com uma ligação direta ao mundo da aviação, companhias de aviação, por exemplo? Não, nesse aspecto, como disse, e de novo, o Governo não lançou o procedimento, não tem comentários a fazer até que tenhamos o relatório do júri e até que depois o Conselho de Administração nos possa dizer alguma coisa. Ainda uma questão sobre a SATA, aliás, mais duas. A SATA tem um passivo significativo. Neste processo de privatização, para quem nos está a ouvir e a ler e não tem isso presente, quem comprar, na eventualidade da operação ter sucesso, quem comprar a Azores Airlines tem alguma responsabilidade no passivo da companhia, da Azores Airlines? Isso dependerá do processo negocial. Vai ser então a fase seguinte. E uma última questão: se esta operação de privatização, esta nova tentativa, não tiver sucesso, quais são os cenários que se colocam? Bom, se este processo, quando ficar finalizado, ou a SATA, a Azores Airlines, será depois da negociação alienada, ou se isso não acontecer, nós teremos até 2025 para o fazer. Que é aquilo que está comprometido pela Comissão Europeia e também por essa razão o processo foi iniciado para nos dar tempo para tudo o que possa acontecer. Não há nenhum cenário em que a região possa de novo voltar atrás e ficar, permitam-me a expressão e a ligeireza da expressão, ficar com a Azores Airlines em casa? Se alguém conseguir convencer a Comissão Europeia de tal. Muito bem. Os Açores vão receber cerca de 315 milhões de euros em 2024, ao abrigo da Lei das Finanças das Regiões Autónomas. São cerca de mais 26 milhões,2 em relação a 2023. Este Orçamento de Estado para 2024, do ponto de vista do Governo Regional dos Açores, é um bom orçamento para a região? Repara, em relação às transferências do Orçamento de Estado, estritamente vistas, cumpre na íntegra aquilo que está previsto no articulado da Lei das Finanças das Regiões Autónomas. Em relação, por exemplo, às OSPs internas, entendemos que devia ter havido uma atualização em função da taxa de inflação. Não houve, mas se representaria mais 800 ou 900 mil euros com essa atualização. De resto, em relação àquilo que vem do Orçamento de Estado, é isto que temos a dizer. Restantes matérias têm a ver não com o relacionamento direto financeiro entre o Orçamento de Estado e o Orçamento Regional, têm a ver com outras áreas da atuação do Governo da República nos Açores, quer sejam as cadeias, os tribunais, os serviços da administração
Pública Nacional cá nos Açores, que não tem a ver diretamente com o Orçamento de Estado aqui para os Açores, ou no relacionamento entre o Governo Regional e o Governo da República, estritamente em relação à parte financeira. Em relação à parte financeira, cumpre-se a Lei de Finanças das Regiões Autónomas, não foi feita a atualização do valor dos OSPs internas, mas isso representa apenas 800 ou 900 Eu milhões. trouxe esta questão do Orçamento de Estado justamente para falar da Lei das Finanças Regionais. Enfim, de grosso modo, nas minhas notas e em termos da constituição das receitas globais da região, as transferências do Estado representarão a roda de 21%, os fundos europeus 25%, depois temos as receitas fiscais, que não sei se chegarão aos 50%, à roda dos 50%, e portanto a minha pergunta é, esta lei das finanças regionais já não é revista há bastante tempo, há um processo de revisão em curso. Estas alterações na República em termos de convocação de eleições para março vão atrasar este processo das finanças regionais? O que é que espera que daqui resulte? E se aquilo que temos hoje em dia não é um travão ao desenvolvimento económico, quer dos Açores, quer da Madeira, que estão em conjunto nesta revisão da Lei das Finanças Regionais? É claramente. A Lei de Finanças das Regiões Autónomas foi um marco importantíssimo na estabilização e na previsibilidade das transferências do Orçamento de Estado para as regiões autónomas. Antes da Lei de Finanças das Regiões Autónomas eram negociações anuais que se faziam. Há aqui previsibilidade, estabilidade, as variações que acontecem são mais ou menos expectáveis e, portanto, isso é fundamental. Foi um grande ganho para as autonomias insulares, a Lei de Finanças das Regiões Autónomas. Mas ao tempo que foi feita, já carece de uma revisitação, de uma alteração, de uma reformulação. É por isso que os governos dos Açores e da Madeira contrataram o professor Paz Ferreira, que foi um dos pais da Lei de Finanças das Regiões Autónomas. Na altura, o Dr. Walter Furtado, em representação dos Açores, também trabalhou nesta revisão. O professor Paz Ferreira está a preparar todo o trabalho, que será finalizado até 31 de dezembro deste ano. É essa a expectativa que temos. Entretanto, também está a ser finalizado os trabalhos autónomos que foram pedidos sobre os sobrecustos da educação e da saúde. Com este estudo dos sobrecustos da educação e da saúde, queremos depois dar o argumentário político e técnico e financeiro para termos uma revisão de lei das finanças autónomas o mais adequada possível à nova realidade dos Açores e da Madeira. É expectável que na área da saúde e da educação, mas na saúde, sobretudo, pelo peso que tem, que esta nova lei, ou esta proposta de lei das finanças regionais, preveja um mecanismo diferente, porventura disruptivo, de apoio à saúde nos Açores? Apoio, isto é, de transferência da saúde nos Açores, ou será tudo englobado no mesmo mecanismo? Ou seja, não há aqui um regime de exceção para a saúde? Não é possível? É o que vamos trabalhar, sem termos o estudo dos sobrecustos que está a ser finalizado. Pela Universidade Nova e em parceria com a Universidade dos Açores. Exatamente, e também o da Educação, não será prematuro pronunciarmos. Mas estamos a levar isto tão a sério que estamos a fazer estes estudos para nos poder fundamentar a negociação. A questão que o Paulo colocou há pouco relativamente à situação política na República. Neste caso em concreto não mudará muito, porque não temos ainda uma proposta de lei. Se tivesse, ela cairia com a dissolução, e portanto com o novo governo, seja ele qual for que saia das eleições de 10 de março, teremos naturalmente toda a oportunidade, e já com os 2 estudos da educação e da saúde finalizados, com o trabalho de proposta de revisão também finalizado, para podermos então rapidamente sentar-nos à mesa com os responsáveis políticos e tentar negociar uma boa reforma da Lei de Finanças das Regiões Autónomas. Estamos na reta final desta nossa entrevista com Duarte Freitas, secretário regional das Finanças do Governo Regional dos Açores. Duarte Freitas, esta entrevista está a acontecer poucos dias antes da discussão e votação do Plano e Orçamento da região para 2024. Tudo indica que o Parlamento irá rejeitar estes documentos, mas o Presidente do Governo Regional dos Açores também já disse que, em caso de chumbo desta primeira versão, haverá uma segunda versão e uma segunda discussão. Eu pergunto-lhe se já está a trabalhar nessa segunda versão do Plano e Orçamento. Olha, Paulo,
Nós estamos, e é bom que também as coisas boas que a nossa região tem sejam sublinhadas. Tal como sublinhámos o primeiro parecer favorável do Tribunal de Contas desde 2015, o primeiro crescimento da anotação financeira de uma agência internacional desde 2018, é preciso não esquecer que estamos com um crescimento da economia dos Açores há 28 meses consecutivos. Estamos com indicadores de consumos a crescerem há 30 meses consecutivos. Estamos com a maior população ativa e a maior população empregada da história. Estamos com o menor número de desempregados inscritos dos últimos 15 anos. E estamos com resultados resultados finais de 2022 na área da agricultura foram um recorde nas receitas, na área das pescas foram recorde nas receitas e na área do turismo foram recorde nas receitas. E, aliás, em 2023, desde logo no turismo, já temos valores que certamente ultrapassarão os 2022. Portanto, a economia dos Açores vive tempos de muita pujança. E isto deve-se, em primeiro lugar, aos açorianos. Em segundo lugar, às condições de estabilidade e às reformas políticas que foram feitas. A diminuição dos impostos foi uma delas, a tarifa Açores foi outra delas, a reforma das políticas de emprego foi outra, mas há um conjunto de reformas que foram feitas que possibilitaram nós estarmos com a economia como estamos. E é por isso também que no acordo de parceria estratégica, aquilo que o Governo se comprometeu, e é um acordo inédito na história dos Açores, é um crescimento médio de 2,5% a 3% do PIB real até 2028, o que nos colocará, nessa altura, a cerca de 75% da média da União Europeia. E este trajeto a continuar até poderá ultrapassar. E é isto que nós temos que manter. Isto criou-se por reformas, por estabilidade. Mas, como disse, deve-se aos açorianos, às condições de estabilidade política e ao Governo, mas também aos apoios parlamentares. E penso que é importante também percebermos que não foi só o PSD, o PP e o PPM que, com os açorianos, conseguiram isto. Foram estas três forças, mas também quem possibilitou a aprovação do programa do Governo, das orientações de médio prazo, a Iniciativa Liberal, o Chega, o Deputado Independente e também até o PAN no último orçamento. Isto é trabalho de todos. E acho que é um motivo de orgulho de todos e temos que o valorizar. Agora, toda essa bondade que está a dizer e esse não convencem exatamente esses partidos que já foram parceiros, entre aspas, no passado. Ou seja, viabilizaram 3 orçamentos, planos e orçamentos, viabilizaram um programa do Governo, mas todos os indicadores que agora aqui elencou não parecem convencer estes antigos ou atuais parceiros, enfim, que já disseram que não se revê naquilo que o Governo tem dito. Muito bem. São abordagens, mas mais do que se fossem abordagens estatísticas, de números, acho que todos teriam que reconhecer o bom desempenho da economia dos Açores. Todos. E deviam orgulhar-se por tal. Os partidos que deram apoio parlamentar às orientações de médio prazo e ao programa do Governo deviam estar orgulhosos do que conseguimos. Não conseguimos tudo. Houve coisas que ficaram por fazer. Mas há uma houve coisas que ficaram mal feitas. Não há dinheiro. Paulo, não há dinheiro. Já ouviu isto? Eu não estou a dar novidade nenhuma. Eu já lhe expliquei. Se nós tivéssemos as receitas que esperamos ter, quer seja do Orçamento de Estado, quer seja do programa Portugal 2030, nós estaríamos sem grandes dificuldades financeiras. A verdade é essa. A República está a fazer um garrote ao Governo? Eu espero que nas próximas semanas a República possa cumprir os 20 milhões que estão em atraso desde 2020 e possa cumprir com a sua parte, ou a parte do 2030, dos cerca de 70 a 80 milhões de euros que já estão executados, e isso significará muito para as finanças da região. É essa a expectativa que tenho. Mas voltando atrás, acho que todos nós, e também os apoios parlamentares, deviam estar orgulhosos deste caminho, não se tendo conseguido tudo, mas tendo-se conseguido a economia dos Açores e o emprego dos Açores estarem como estão. Se ainda assim, por razões que acho que são mais de circunstância político-partidária, o orçamento não passar, aquilo que o Presidente do Governo disse não é uma opção, é uma obrigação. A lei de enquadramento orçamental dos Açores, há uma lei de enquadramento orçamental para os Açores, outra para a Madeira, outra para a República. A lei de enquadramento orçamental obriga, no seu artigo 15.5, obriga a que o Governo, no prazo de 90 dias, se o orçamento não for aprovado, apresente um segundo e tem 45 dias. Aquilo que o Sr. Presidente do Governo disse foi que, em função
do sucesso do que temos tido até aqui, que ganhou muito com a estabilidade e com a consistência, e ele, como homem responsável, primeiro, por este sucesso, mas também como estadista e que respeita o Estado de Direito, ele só tem que cumprir aquilo que está previsto na Lei de Enquadramento Já está a Orçamental. trabalhar na segunda versão? Não estou, porque estamos convictos desta abordagem. Fizemos as reuniões, eu tenho as responsabilidades dos assuntos parlamentares, fiz os contactos todos, como fiz para 2023, com todos os partidos de apoio parlamentar, todos os partidos de apoio parlamentar. As reações foram melhores numa altura, menos boas, mas sempre com a cortesia normal. Fiz todos os contactos tal como fiz para o orçamento de 23. Agora, as opções individuais de cada uma dessas forças, nós não podemos mudá-las. E, portanto, se há um interesse circunstancial em causar problemas ao governo, eu penso que às vezes o que há aqui é a seguinte observação, quer seja dos partidos mais pequenos, quer seja do Partido Socialista, é a situação, por muito que se faça críticas, e algumas podem ter alguma razão, a situação económica e social dos Açores é muitíssimo boa. Qual é o país ou a região do mundo que, com a maior população ativa e a maior população empregada de sempre, com o maior crescimento da agricultura, das pescas e do turismo sobre a nossa base de sempre, com o menor desemprego de sempre, qual é a região que não estaria satisfeita com estes indicadores? E, portanto, se não estão satisfeitos alguns, é porque se calhar está a correr bem demais para o governo. E é preciso acelerar o processo político para não consolidar ainda mais este Estado. Quem ler o que diz a oposição tem uma imagem exatamente oposta daquilo que acabou de dizer. Mas, Paulo, repare, aquilo que o Tribunal de Contas disse e aquilo que a FITES disse não foram políticos, foram juízes e analistas internacionais. Os indicadores que estou a dar da agricultura, das pescas, do turismo, da população empregada, não tem discussão. Eu pergunto qual é a região ou o país do mundo com indicadores destes na sua base económica nos três setores, agricultura, turismo e pescas, dos dados de 2022, mas também já dos 23 que vamos conhecendo desde logo do turismo, com esta população empregada, com a população ativa, com o desemprego baixíssimo, qual é a região ou país do mundo que não estaria satisfeita com o desempenho? Acho que devíamos estar todos, inclusivamente aqueles que apoiaram este processo até aqui e em vez de olharem com preocupação para estes sucessos, tentando encurtar, de alguma forma, a consolidação destes sucessos, se aliassem, porque eles também são responsáveis por estes sucessos. Acho que poderia ser melhor para todos. Uma última questão, Duarte Freitas. Embora o Presidente do Governo Regional dos Açores já tenha dito o que é que pensa, pergunto-lhe assim, caso o segundo plano de orçamento, vamos imaginar que o primeiro plano de orçamento é rejeitado, como tudo indica que vai acontecer, a avaliar por aquilo que já foi dito publicamente pelos vários partidos, se falhar novamente a segunda proposta, o poder não deve ser devolvido ao povo, a palavra não deve ser devolvida ao povo? Eleições antecipadas? As eleições na democracia são sempre o que nós temos mais importante. E nenhum partido deve temer eleições. Devo dizer que há quem ache que uma crise política e eleições antecipadas nos Açores poderá favorecer o governo. Como, aliás, aconteceu no plano nacional com António Costa. Eu tenho maturidade já suficiente e também responsabilidade em função daquilo do trabalho que tenho para perceber que mesmo que isso fosse bom para a coligação, poderia não ser o melhor para os Açores. Por um lado. Por outro lado, é preciso respeitar aquilo que foi aprovado no programa e nas orientações de médio prazo, o programa de governo e nas orientações de médio prazo. Vamos estar perante um ano difícil em que vamos ter uma grande, não é opção, uma obrigação de execução desde logo do PRR, só temos 24 e 25. E, portanto, os princípios de estabilidade, de maturidade, de responsabilidade, mas também de consciência dos sucessos que temos, indicam que a estabilidade é sempre o melhor. Mas se a qualquer momento for decidido ir para as eleições, o governo está muito tranquilo, como disse,
qualquer governo de qualquer país do mundo, com os indicadores de desemprego, de desenvolvimento, de consumo, de progresso que estamos a ter, estaria em condições muito favoráveis de ir a eleições. E, portanto, agora, mais cedo ou mais tarde, estamos tranquilos para a festa da democracia. Muito obrigado, Duarte Freitas, por ter vindo ao Sereno Oriental e à sua assistência. Obrigado. Muito obrigado. Boa tarde.